Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E vamos então direto ao nosso tema de hoje. Eu hoje queria falar com vocês, na verdade, fazer uma reflexão, tentar sentir sobre a oração e sobre o mundo espiritual, ou sobre os espíritos, e relembrar de onde surgiu essa ideia, de onde surgiu essa tese, como que está isso hoje, como que influencia na vida de cada um de nós e, evidentemente, trazer o Evangelho em cima dessas bases aí, que é onde nós vamos encontrar todas as respostas. Então é isso, falar da oração e do mundo dos espíritos, né? O princípio espiritual, que está muito ligado com o princípio material. E para isso nós vamos fazer um passeio, destacar aqui alguns dos principais trechos da caminhada que Jesus fez aqui na Terra há 2000 anos atrás. Bem, e nós vamos fazer uma constatação aqui que o mundo espiritual, ou os espíritos, ele está completamente relacionado com a oração, com essa entrega de emoção da vida nas mãos do nosso Senhor Criador. E para começar, nós vamos pegar lá a origem dessa ideia, lá com Sócrates e Platão, que viveram aproximadamente há 400 anos antes de Cristo. E Sócrates e Platão já defendiam naquela época a existência do mundo espiritual, e tanto era verdade o que eles já postulavam, que Sócrates defendia a ideia de que se médicos não fossem, os médicos que não eram bem-sucedidos para curar uma doença com o seu devido tratamento, quando eles não conseguiam curar a doença, ser bem-sucedidos, era tão pura e simplesmente porque eles não consideravam a parte espiritual, que só seria possível você curar uma doença de alguém se você passasse a considerar a sua parte espiritual, que se não fosse tratada, então não adianta você fazer mais nada, que você não obteria sucesso. E eles também já advogavam naquela época que é preciso de ter coragem, e isso vale até para os nossos dias de hoje, é preciso de muita coragem para admitir a tese espírita, é preciso de muita coragem para defender o posicionamento de que o mundo espiritual é tão verdadeiro e existe com tanta naturalidade quanto a nossa vida material, a nossa vida de encarnados, a nossa vida da matéria. E que você não poderia, em hipótese alguma, não considerar esses dois lados que compõem a vida humana na Terra, que você tem de um lado o princípio material e de outro o princípio espiritual, ditando as regras de tudo o que acontece na vida de cada um de nós, simples assim. Então vocês vejam que Sócrates, Platão, lá atrás, há 400 anos antes de Cristo, já defendiam essa tese que depois veio ser confirmada com Jesus Cristo. E que uma das principais dificuldades é essa que nós acabamos de falar, a dificuldade, o comodismo do ser humano, inclusive até hoje, nos nossos dias, em admitir a existência real e forte do mundo espiritual que está aí e sempre esteve aí, influenciando a vida de todos nós, a vida de todo mundo, de uma forma muito forte, muito direta e muito sublime e muito justa. E para falar um pouco desse mundo espiritual, porque é normal surgir a dúvida, é claro que é normal. Vocês pensam que todo mundo acredita como nós? Não, de forma alguma. Uma quantidade enorme de pessoas hoje ainda no mundo não acreditam, muitos acham que é até piada, enfim, é muito difícil. Mas uma grande parte também acredita, como é o nosso caso. Então são para essas pessoas que não acreditam ainda que vai então a nossa mensagem, a nossa reflexão. E talvez uma das melhores formas de falar na existência e na comprovação do mundo espiritual seja você caminhar até 2000 anos atrás e voltar lá com Jesus Cristo
e citar e destacar alguns trechos importantes da sua caminhada aqui na Terra. Então acontecia o seguinte, eram dois fatores importantes na caminhada de Jesus que nós vamos citar para enriquecer a nossa reflexão aqui agora. Então Jesus, durante a sua caminhada, ele realizava curas. Então ele curou os leprosos, ele curou os cegos, ele curou os aleijados, ele curou os endemoniados, e chegando a um ponto máximo, digamos assim, a um delírio absurdo dentro da sua sensibilidade espiritual, ele ressuscitou uma pessoa que já havia morrido há 5 dias, em que sua família encontrava-se chorando pela sua partida, que era o Lázaro. Lázaro, que tinha uma irmã, uma cunhada. Então, depois de 5 dias que Lázaro já estava morto na tumba de pedra, naquela época eles colocavam as pessoas na tumba de pedra, Jesus ficou sabendo e Jesus quis ir lá para fazer alguma coisa por Lázaro. Quando Jesus chegou em frente à tumba onde se encontrava o corpo de Lázaro já falecido, tinha lá um pequeno grupo de pessoas, umas 10 pessoas, entre os familiares. Então Jesus, na porta da tumba, olhou para o céu, orou de uma forma profundamente verdadeira e entregue ao Pai. E depois de alguns minutos ele olha para dentro da tumba e fala para o Lázaro sair. E Lázaro sai com vida. Muito bem. E aí Jesus segue a sua caminhada, continuando com seus milagres. Bem, o que acontecia? Jesus, quando curava as pessoas, um cego, um leproso, um aleijado, um deficiente físico, o que ele fazia? Ele aproximava as suas mãos no corpo da pessoa que estava com aquela doença, com aquele problema, não chegava a encostar, mas aproximava, e numa oração profundamente profunda, não é? E de uma entrega extraordinária, a sua fé, a sua certeza no Pai Criador, e ali ele conseguia realizar a cura. Ele resolveu o problema da pessoa completamente. Aleijados saíam andando, cegos saíam enxergando, endemoniados, possuídos saíam lúcidos, equilibrados. Então, Jesus não usava nenhuma ferramenta, nenhum instrumento, nenhum objeto material que viesse, seja onde for. Somente o seu pensamento, a sua emoção, o seu sentimento. Da mesma forma, foi assim para ressuscitar Lázaro. Então nós perguntamos, como que Jesus fazia tantos milagres, que depois de 2000 anos, hoje, ninguém consegue sequer imaginar de realizar a mesma façanha. Quem consegue fazer isso hoje? Ninguém. Hoje a medicina opera cura, mas com equipamentos tecnológicos, de tecnologia mais avançada, com remédios avançados, com tratamentos, com protocolos, com milhares de anos de medicina, mas não chega nem perto do que Jesus fazia. Então, como que um homem, há 2000 anos atrás, sozinho, curava um aleijado, devolvia a visão a um cego, somente chegando, orando, olhando para o céu, e como que no milagre, ele curava a pessoa, não é? E ele falava que isso era o Pai, e o Pai dele era o Pai de todos nós. Bem, e aí, a caminhada inteira que Jesus fez aqui nos 3 anos de vida dele, fazendo o seu ministério, 2 coisas chamou muita atenção. A primeira é que ele falava que o reino dele não era deste mundo, tá? O reino dele não era deste mundo. E se o reino dele não era deste mundo, todos os valores, todos os instrumentos, todas as crenças que Jesus tinha que usar para poder ter o poderio todo que ele tinha para curar as pessoas, também não pertenciam a esse mundo, pertencia a outro mundo, ao mundo ao qual ele se referia, que era o reino dele. Esse é o primeiro ponto. E a outra coisa que Jesus também falava para nós, é que, não é que ele falava, então ficava muito claro que os valores do mundo mundano, ou do mundo da matéria, ou de encarnados nosso de hoje,
e naquela época, que era a mesma coisa, não serviam para você caminhar nessa direção. Simplesmente você teria que arrumar outros valores, não é? E a outra coisa que Jesus fazia, muito interessante, é que o tempo inteiro que ele estava com os apóstolos, com os discípulos, o tempo inteiro, Jesus se afastava para se colocar em oração. E Jesus falava muito do ato de orar. O que Jesus falava para nós? Ele falava que você precisa de orar. Então agora nós vamos entrar um pouquinho na oração, porque oração é um conceito que se fala muito, que se escuta muito, mas muito provavelmente a maioria de nós não temos noção do que seja uma oração e, obviamente, não sabemos o que é fazer uma oração. Nós pensamos que sabemos, nós imaginamos que sabemos, mas a verdade é que nós não sabemos, senão nós faríamos milagres. Meus irmãos, eu não estou dizendo para ninguém não continuar orando. Esse é o caminho, é a oração. Mas nós estamos pegando o exemplo de um mestre, que foi Jesus. Então Jesus falava que a oração, você tem que orar, né? Porque muita gente às vezes começa a orar e pedir coisas. Eu quero isso, eu quero aquilo. Primeiro que isso não funciona assim. E a oração, na verdade, é um ato tão profundo, de tanta convicção, de tanta certeza, de tanta alegria, de tanto agradecimento, de tanta felicidade, não é? Que na verdade, se todos nós soubéssemos o que realmente é uma oração, nós viveríamos todos orando 24 horas por dia. E a outra coisa muito importante que Jesus deixou é que você, para orar, você não precisa de nenhum ritual, de nenhuma liturgia. Você pode orar em qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar. E a verdadeira oração também que Jesus deixou para nós, a oração pura, dada a importância e a necessidade de você estar muito próximo do Criador em todos os momentos. Não adianta você se conectar, desconectar, conectar, desconectar. A oração é um estado de espírito. A oração é um estado emocional que nós devemos buscar, segundo Jesus Cristo, 24 horas por dia. Eu estou no carro dirigindo, eu estou orando. Eu estou em casa, eu estou orando. Eu estou trabalhando, eu estou orando. Qualquer coisa que eu vier a fazer, eu deverei procurar um estado emocional em oração, que é os melhores sentimentos possíveis, as melhores das sensações, os melhores dos sentimentos, e a maior fé no Criador, no sentido de que venha o que vier, eu saber que eu tenho que aceitar. É você estar pronto para o sim e para o não, e portanto para a felicidade, e saber que quem sabe da sua vida é o Pai, é o nosso Padre, é o nosso Pai, não é? Então esses conceitos de oração são muito sensíveis. E veja que o mundo espiritual, a existência do mundo espiritual, está completamente ligada ao ato de orar. Se colocar num estado de oração sublime, profundo, é você começar a se conectar com o seu mundo espiritual, com os espíritos. Essa é a grande realidade da vida humana na Terra e da influência verdadeira dos espíritos sobre todos nós, seres humanos. E buscando um estado de oração, eu peço com muita humildade que Jesus, o Criador, ou seu representante, possa nos ensinar a orar com o nosso sentimento diante da vida. Que Jesus nos abençoe. Vão com Deus.